Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Sabe, nós vamos aprender hoje sobre como nós fomos formados de uma forma maravilhosa, espetacular, magnífica. Precisamos conhecer como Deus agiu e continua agindo em nossas vidas, no corpo humano, para que estejamos vivos, para que possamos compreender a vontade de Deus e o seu amor para conosco. Para isso nós vamos então orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Somos gratos pelo Teu imenso cuidado. Obrigado porque fomos formados de uma forma tão maravilhosa. Por isso a nossa gratidão a Ti, a nossa gratidão porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem se preocupado com cada detalhe de todo ser humano. Nós choramos por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo aqui no livro de Salmo 139. Salmo 139, para a gente poder compreender como Davi expressa algo que deve ser a nossa expressão, que deve ser a nossa compreensão da vida e sermos gratos a Deus. 139, a partir do verso 13. Olha só, vamos entender aqui como Davi expressa isso para que eu e você possamos aprender a gratidão a Deus. Diz assim Davi, pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então Davi está dizendo que lá no ventre da nossa mãe, foi Deus quem modelou, foi Deus quem teceu, foi Deus quem ajustou, foi Deus quem construiu quem somos. Olha que coisa interessante. Aí ele disse, graças te dou, agora o 14, isso é lindo, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. Ou seja, Davi não tem como expressar a compreensão. Ele diz, graças te dou, porque de forma assombrosamente maravilhosa. Ou seja, Davi foi levado a um assombro, a um espanto, a algo grandioso, pela forma como Deus formou a você e a mim lá no ventre da nossa mãe. Ele expressa isso, ele está grato. Então eu e você precisamos compreender isso, como Deus atuou para estarmos vivos aqui, para ser grato a Ele. Sabe, a vida é o maior dom, é o maior presente, e precisamos compreender isso. Aí ele continua no verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus ossos não te estavam encobertos quando ainda estava na formação, ainda não tinha nenhum. Aí o verso 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou quando não tinha forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha só, aqui está, Deus conhece você e viu você quando ainda você não tinha uma forma, quando era substância sem forma. E aí nós sabemos que é essa a realidade da vida. Ou seja, quando o espermatozoide se liga ao óvulo, é só duas coisas muito pequenas, principalmente o espermatozoide entra no óvulo, e aí a partir disso aí, o óvulo, quando é fecundado, começa o processo de divisão celular. É uma substância sem forma, nada dá para ver, não tem ossos, não tem nada. Mas Davi já diz que foi lá no ventre da mãe que foi entretecido, foi lá que foi formado. Ele disse, olha, o Senhor me viu ainda quando eu não tinha nenhuma substância, não tinha nenhuma forma. E mais, escrevesse todos os meus dias no teu livro. Ou seja, Deus sabe tudo sobre a sua vida, e por isso Davi expressa, ele diz, graça eu te dou, porque de forma assombrosamente maravilhosa fui formado. Aqui está, eu e você precisamos reconhecer que estar vivo é o milagre da vida, o milagre da ação poderosa de Deus para com cada um de nós. Só para você ter uma ideia, para a gente começar a entender isso, sabe quantas células tem o nosso corpo? Segundo
a estimativa dos pesquisadores, nós, um ser humano adulto, homem, tem 37 trilhões de células. Já pensou? 37 trilhões de células. E mais, uma mulher adulta tem 28 trilhões de células. E uma criança ali de 10 anos, mais ou menos, tem 18, em torno de 17 a 18 trilhões de células. Que maravilha! Agora, para você, são curiosidades para a gente perceber como esse corpo foi formado de forma maravilhosa. Davi ficou assombrado, graças de Deus, porque de forma assombrosamente maravilhosa foi formado. Para você ter ideia, cada dia, no meu corpo, no seu corpo, morrem, sabe quantas células? 50 bilhões de células morrem a cada dia no nosso corpo, mas são formadas outros bilhões de 50 bilhões de células que compõem o nosso corpo, ou seja, nosso corpo é renovado diariamente. Como Deus é espetacular! Olha só, nós estamos falando de 50 bilhões de células que morrem todos os dias. Nós temos no planeta Terra 8 bilhões de seres humanos e já é muito. Então, quando a gente compreende esses detalhes, nós começamos a dizer para Davi, como Davi, graças te dou, Senhor, porque de modo assombrosamente fomos formados. Para você agora compreender como o milagre da vida aconteceu na minha vida e na sua. Estarmos vivos é o maior milagre, precisamos ser gratos a Deus. Para você ter uma ideia, em cada ejaculação, para você nascer, para eu nascer, é em torno de 100 a 300 milhões de espermatozoides. Olha só, então eu e você já participamos do maior concurso do planeta Terra e você e eu saímos vencedores, porque eu e você conseguimos fecundar o óvulo da nossa mãe. E sabe que mais? O óvulo tinha que sair naquele momento exato, e aí há uma corrida desesperada do espermatozoide para fecundar o óvulo. Segundo os estudos, imagine aqui comigo, o Everest, que é o maior ponto, o maior pico, a maior montanha do mundo, tem 8.450 metros de altura, ou seja, 8,5 km. Pronto, segundo os estudiosos, a proporção do espermatozoide até chegar onde está, lá nas trompas, onde está o óvulo, é em torno de 100 vezes mais que o espermatozoide teve que percorrer para chegar. Então foi uma corrida, foi uma busca desenfreada para fecundar o óvulo. Esse era o objetivo, esse era o alvo. E sabe quem alcançou o alvo? Você e eu. Portanto, nós precisamos olhar para nós e reconhecer e agradecer a Deus, porque a vida é o maior presente. A vida deve ser celebrada. Por isso, Davi expressou essa versão: eu te agradeço, Senhor, porque de forma assombrosamente o Senhor nos formaste lá no interior da nossa mãe, quando não tinha substância nenhuma, Ele já nos conhecia, escreveu todos os nossos dias no seu livro. Deus conhece você, Ele sabe da sua vida. Então, pare de ficar lamentando com a vida, dizendo que Deus te abandonou, que você não é importante, que você só tem problema. Não, você precisa e eu precisamos celebrar a vida, agradecer a Deus, porque estamos vivos. A cada dia é um milagre que Deus realiza em nossa vida. Morre 50 bilhões de células e nasce outros 50 bilhões de células para estarmos vivos aqui, respirando e agradecendo a Deus. Por isso, pare de reclamar, desfrute a vida, agradeça a Deus e viva com intensidade, sabendo que Deus cuida de você, cuida da minha vida e Ele quer nos dar, a você e a mim, o grande privilégio de viver a eternidade, porque essa vida que nós temos aqui nada mais é do que uma oportunidade áurea, maravilhosa, de vivermos a esperança real da eternidade, porque Jesus morreu na cruz não para vivermos essa vida só, mas vivermos a realidade da eternidade. Por isso, se apegue a Jesus, entregue a sua vida a Ele, agradeça pela vida que você tenha e se ligue completamente a Jesus, porque Ele quer nos dar a vida eterna. Por isso Jesus diz: eu vim para que você tenha a vida e a tenha em abundância. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus quer que eu e você possamos desfrutar
desfrutar da vida que temos agora, para vivermos a esperança real da eternidade, porque esse será o maior presente, essa será a vida plena, porque é a eternidade. Que Deus te abençoe e que juntos possamos ser gratos a Deus e dizer como Davi: eu te agradeço, Senhor, porque de forma maravilhosamente, de forma grandiosa, espantosa, o Senhor nos formaste. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, porque de uma forma espantosa, maravilhosa, magnífica o Senhor nos formou. Ajuda-nos a ser gratos a Ti. Nós te oramos por Jesus. Amém.